Você ouve a partir de agora Gotas de Luz, uma mensagem de vida e esperança a todos. Gotas de Luz, trazendo o Espiritismo para bem perto de você. Realização: União Espírita de Monte Alto. Estamos iniciando mais um programa Gotas de Luz, cujo conteúdo foi extraído de palestra realizada no Teatro da Federação Espírita do Paraná. A gaúcha Sandra Della Pola, no programa de hoje, nos fala sobre o tema O Despertar do Espírito. Vamos ouvi-la. Queridos companheiros de ideal espírita, estejamos em paz. Allan Kardec, na questão 1019 de O Livro dos Espíritos, depois de viajar sobre todas as questões valiosas em relação ao espírito, teria oportunidade de, em fechando a obra, comprovando mais uma vez que ela se trata de um sistema, retomar a própria proposta do início relativa à divindade, desta feita indagando se poderia jamais implantar-se na Terra o reinado do bem. 1857 é a indagação, e é de uma atualidade impressionante. Porque quem de nós não terá feito em algum momento de suas vidas, de nossas vidas, e muito particularmente nestes momentos que estamos convidados a vivenciar, esta indagação? Será mesmo? Será mesmo que, apesar de todos os esforços e de todas as propostas, implantar-se-á na Terra o reinado do bem? As notícias, vez por outras, são tão infelizes. Apontam-nos, em certos momentos, uma destinação terrível, aonde parece que o mal é a essência fundamental do ser humano. É pelo menos isso que muitas vezes, de forma despercebida até, a mídia materialista impõe, e nós nos alimentamos e acabamos por ter dúvidas. Então a pergunta, além da sua importância enquanto conhecimento da essência humana, é de uma atualidade impressionante. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? E os espíritos codificadores teriam oportunidade, isso é uma questão assinada, uma resposta assinada por São Luís, de dizer, mais ou menos, não textualmente, mas a ideia, de que o reinado do bem se implantará na Terra no momento em que os bons vierem habitá-la. Mas para isso é necessário que nós possamos extirpar o egoísmo e o orgulho. A resposta é extensa e no final o Espírito amigo chega a dizer-nos, a nós especialmente cristãos espíritas, a nós que nos empenhamos numa proposta de trabalho íntimo e dentro das convicções que professamos, que aquele de boa vontade, que participar da implantação do reino do bem na terra, receberá pelo cêntuplo a semente que houver plantado. A resposta traz no seu início uma convocação interessante, porque não há a menor dúvida, diante de toda a análise que se possa fazer da história do ser humano na Terra, apesar da terminologia que venhamos a optar, de que o grande fator inibidor das nossas potencialidades melhores e de uma maior crescimento do planeta se deve indiscutivelmente ao egoísmo e ao orgulho, que jazem latente em nossos corações e que têm impedido que nós expressemos a bondade que também trazemos no nosso coração, por sermos filhos de um Pai soberanamente bom e soberanamente justo, cuja essência é o amor. E que enquanto não estabelecermos uma cirurgia precisa, extirpando este egoísmo, cujo filho predileto é o orgulho de nossos corações, estaremos a construir uma pessoa dependente do ter, e por via de consequência, dependente destes processos materialistas que acabam por descambar em atos inescrupulosos e mesquinhos, que quase que indignificam a existência humana. Não há dúvida, e este amigo espiritual tem toda a razão, de que há um convite sobremaneira particular ao cristão,
para que ele possa perceber o quanto ainda atrás destas sombras no seu coração. Nós temos escamoteado nossas sombras, nós temos escondido este lado mais difícil de nossa personalidade. E o fazemos de uma forma extremamente criativa, aonde parece e parecemos, então, pessoas de bem. Mas basta que a mínima coisa nos contrarie, e lá estamos nós, abandonando as relações afetivas, como que deixando de contribuir para o papel essencial da família na construção das crianças e dos jovens. E temos hoje uma sociedade de órfãos de pais vivos, como nunca antes registramos na história. Basta que sejamos contrariados no mínimo detalhe nas nossas atividades filantrópicas, nas nossas atividades beneficentes, e lá estamos nós abandonando um ideal que não é nosso, é do Cristo, e mudando de estrutura e de intenção, como se nenhuma vinculação tivéssemos feito no outro campo da vida, no chamado outro lado da vida, imaginando que estamos nas instituições para sermos servidos, quando a nossa proposta reencarnatória é de serviço ao nosso semelhante, na condição de pais, na condição de cidadãos, na condição de trabalhadores das instituições religiosas a que simpatizamos, e muito particularmente nós, as instituições espíritas. Então São Luís tem toda a razão. Quando nós quisermos efetivamente o bem na Terra, quando nós desejarmos que este planeta reflita o reinado de Deus ou o reinado da bondade, fundamentalmente teremos que nos perguntar quando nós começaremos a construí-la dentro dos nossos corações. Quantas vezes nós nos pegamos pensando para evoluir muito numa existência a fim de não retornar mais à Terra? Ainda esses dias ouvíamos comentários nesse sentido de simpatizantes da doutrina espírita, cuja intenção é crescer muito enquanto pessoas para não retornar mais ao planeta. Este planeta de provas e de expiações. Como se o planeta fosse de provas e expiações por obra e graça do Espírito Santo. E não sermos um espírito imperfeito que constrói um planeta de provas e expiações. Quando desejarmos efetivamente que o bem se plante na Terra, haveremos de voltar para dentro de nós para perguntar quando nós começaremos a construir o bem dentro dos nossos corações. E muito particularmente neste momento que estamos vivenciando, esta é uma interrogação que não pode nos passar despercebida. Porque agora já não é mais a hora da crítica sistemática, já não é mais a hora apenas de apontarmos os equívocos dos outros, mas face às dificuldades que estamos vivendo enquanto comunidade na Terra, há de nos oferecermos a dar alguma coisa de bom que tenhamos em nossos corações, a fim de que possamos contribuir para a melhoria do sistema vibratório do planeta e assim, então, todos os homens de bem se interligando na Terra, nós haveremos de poder passar este momento com o melhor transe de traumas possíveis, mas com a consciência tranquila que de nosso pensamento, de nossa palavra e de nossa ação produziu-se um pouco de bem e com certeza contribuímos com uma semente para que o bem se plante na Terra. É um momento particular para o ser humano, porque agora nós estamos convidados como única, nunca antes, ao efetivo despertamento do espírito que somos. Há que despertar, sair da consciência de quem dorme e apenas se locupleta dos títulos, das posições e dos bens, para buscar a essência fundamental que somos e então podermos contribuir para uma melhoria significativa das nossas condições interiores, através do esforço, da renúncia, do sacrifício que se impõe ao cristão, aonde o circo já não está mais fora e os leões já não são mais materializados, mas as verdadeiras feras se localizam em nossos corações. E sim, os circos de Roma permanecem. Porque o convite à modificação íntima nunca foi tão necessário e tão presente em nossas existências. Ou será preciso que ainda mais horrores se estabeleçam na Terra para que nós nos demos conta que estamos chamados a contribuir para o bem, com o bem no coração.
E temos um papel fundamental. O cristão tem um papel na terra de revolucionário das instituições internas, das suas estruturas materializadas, dos seus paradigmas doentios, a fim de que ele possa exalar alegria, exalar esperança, exalar paz, e contagiando através do exemplo, possa fazer sim uma comunidade mais sadia e mais feliz. Mas é preciso que ele acredite nisso, porque ninguém pode transmitir o que não tem. Quando Jesus elencou-nos o mandamento soberano do amar o próximo como a si mesmo, talvez seja o único mandamento que a gente cumpra, porque como a gente não se ama, não ama ninguém. E ele trazia um ensinamento fundamental de que é preciso descobrir essa pessoa, filho de Deus que nós somos, a fim de podermos transmitir isso nas relações que estabelecemos na vida. O auto-amor e a autodescoberta é o grande despertamento que o espírito precisa fazer e já não há mais tempo para postergar. Descobrir-se como um ser humano, um espírito, com as qualidades latentes, por ter a paternidade da supremacia bondade e da supremacia justiça. Mas é preciso despertar consciências. Consciências que muitas vezes nos dizemos crer, mas que não vivenciamos aquilo que dizemos crer. Somos um espírita materialista, aonde nos prendemos nas aparências, inclusive nas nossas relações mais íntimas, a se exteriorizar nas nossas relações institucionais, aonde o carinho, a afetividade, o respeito, os valores essenciais do espírito ainda não permitimos que adentrassem o nosso coração e, por via de consequência, não adentram as nossas instituições. Costumamos nos diferenciar pelos sobrenomes, pelos títulos, pelos cargos, pela quantidade de produtos materiais que acumulamos, quando isso de uma hora para outra nos pode ser tirado. Quando o convite permanece para esta profunda viagem interior, aonde possamos fazer a descoberta do espírito para despertá-lo. O que é essencial para que o espírito desperte? A consciência de si. Mas isso o espírito tem quando chega na fase de princípio inteligente, na fase hominal. Sim, mas a consciência muitas vezes está vinculada aos interesses imediatos do comer, beber, reproduzir e morrer. Então somos fisiológicos, e isso independe da capacidade do intelecto, porque vamos nos ver muitas vezes com uma capacidade intelectual primorosa na nossa atividade científica, somos muito operantes na nossa atividade científica, na nossa profissão, mas não conseguimos abstrair qualquer coisa além daquilo. Não conseguimos fazer um pensamento que vá utilizar aquele componente informativo para uma mudança emocional. Nós não conseguimos fazer nenhuma analogia entre aquele princípio informativo e uma proposta de sensibilização. O elementar, para que tudo isso? Sabe todos os detalhes daquela ciência e serve para quê? Tem te feito mais alegre, mais feliz, mais tolerante, mais solidário? Não é verdade, porque a grande maioria dos cientistas toma remédio para dormir, toma remédio para trabalhar, toma remédio para sorrir. Então, a consciência desperta é mais ou menos um compromisso de realização íntima, aonde nesta viagem possa ser descoberta a pessoa especial que nós somos por sermos um espírito que está vestido de um corpo, que está possuindo coisas, títulos, sobrenomes, cargos, funções, e que bom que ele está assim. Porque não há nenhum desprestígio à matéria quando viajamos para buscar o espírito. Muito pelo contrário, há uma dignificação da matéria. Porque se nós formos observar, quando nós precisamos nos apoiar no ter, sequer utilizamos aquilo que temos. Guardamos no cofre, porque temos medo de perder.
Então, de que vale todo o esforço para possuir, se na verdade nós somos os possuídos? Não somos os proprietários. Somos os escravos dos bens. Enquanto que o homem que conhece-se como um espírito, ele efetivamente possui. Ele é um indivíduo que possui os bens transitórios e os utiliza em seu e em benefício do próximo, como, aliás, é a essência do próprio bem transitório, transitar. Não é para ficar parado. Se ele é transitório, ele transita de realidade e de mão. Não há cura para as nossas doenças da alma quando nossa alma não se rende ao impositivo de recuperar a si mesma. Bezerra de Menezes. Você ouve e se informa. Gotas de Luz. Estamos ouvindo Sandra Della Polla. O tema do programa de hoje, o despertar do espírito. Então, quando se fala neste homem psicológico que está encarnado, evidentemente não há desconsideração aos bens materiais. Não há sequer nenhuma reprovação aos bens materiais. Porque o problema não está nos bens, mas está naquele que os possui. Há uma mensagem belíssima no Evangelho segundo o Espiritismo, a propósito desta matéria, no capítulo 16º, aonde o Espírito, falando do desprendimento dos bens terrenos, ele diz: desapegar-se dos bens materiais é dar a eles o justo valor. Não é colocá-los fora ou desconsiderá-los. É dar a eles o justo valor. Então, o homem que vai despertando, ele vai adquirindo condições de vivenciar com todas estas coisas que são transitórias, valorizá-las dentro do seu valor, mas sabendo que ele é fundamentalmente mais do que aquilo. E, portanto, para que ele possa fazer este crescimento, não é necessário que ele fuja da matéria, que ele deixe de viver as coisas da matéria, mas é necessário tão somente que ele ocupe um espaço do seu dia para se propor ao seu autoconhecimento e o seu autocrescimento interior. E ele vai fazê-lo conscientizando-se daquilo que é. O conhecimento dos valores do espírito é o grande passo limítrofe entre o homem velho e o homem novo. O que fundamentalmente nos caracteriza dentro do processo educativo dos nossos sentimentos, num antes e num depois, é encontrar Jesus dentro de nós. E isso se reflete na ótica da doutrina espírita em nós entendermos conscientemente que somos um espírito imortal. É o óbvio, sim, mas não sentimos assim. Um exemplo clássico: quantos espíritas não vão a médico porque têm medo de saber que estão doentes? Quantas vezes alguém sugere que a gente possa desencarnar e a gente diz: mas vamos mudar de assunto, né? Afinal é um momento tão alegre, para que falar em morte? E damos-nos conta em momentos como estes que realmente a essência do entendimento de que somos um espírito ainda está muito superficial. Mas o desafio que nos faz a doutrina espírita é que efetivamente a gente introjete isso no coração. E como fazê-lo? Um dos mecanismos mais valiosos é indiscutivelmente a leitura. Nós nos utilizamos, falo evidentemente pelo povo que conheço, mas nós nos utilizamos muito pouco dos recursos espíritas. E a leitura das obras, evidentemente, de obras criteriosas, de obras sérias, de obras valorosas, porque como em tudo, tem de tudo. Mas a boa leitura, ela é de um valor terapêutico e pedagógico para o espírito impressionante. Porque o nosso cérebro funciona por associação, entre outros elementos. Ele associa uma informação, outra informação, para fazer uma dedução. Eu não posso deduzir e vivenciar interiormente uma construção pedagógica que não conquistei. Eu só posso vivenciar interiormente construções que eu tenha feito. Então, como é que realmente eu vou me sentir um espírito se eu estou na matéria? Se tudo em mim parte necessariamente do ambiente material,
Ora, eu terei que construir esta informação em nível de afetividade dentro de mim. E a leitura é fundamental. Porque eu tanto leio sobre o mundo espiritual e quando a gente lê, a gente se transporta. E nós começamos a vivenciar aquela realidade descrita pelo autor. E eu vou construindo estas matrizes no meu mundo interior. Eu vou começando a me habituar a esta realidade. E vou aprendendo a emancipar a alma em relação ao corpo. Naquele momento da leitura, há como que uma verdadeira emancipação da alma, para que ela vivencie a realidade do espírito que ela é. Quando eu retorno às minhas características comuns, às minhas atividades comuns, eu já não sou mais o mesmo. E se isso se tornar um hábito, eu aprenderei e vou construir um paradigma espiritualista dentro de mim, a fim de que tudo que esteja fora eu analise sob aquela ótica e não o contrário. Porque a nossa grande tendência é forçar o raciocínio espírita, porque nós não o sentimos assim no primeiro momento. Estabelecida uma informação de fora, a primeira coisa que nós sentimos ou é o medo, a ansiedade, a revolta, a raiva. Como que eu posso me modificar efetivamente? Se eu habituar-me a construir um paradigma espiritualista dentro de mim, eu vou aos poucos transmutando. Vai haver um momento de zona de transição, que é provavelmente a que nós estejamos hoje, para que finalmente tudo aquilo que venha de fora para dentro, quando bata em mim, venha uma resposta espiritualista. Então eu olho uma informação, eu olho uma situação, eu olho um problema e automaticamente dentro de mim eu sinto a informação espiritista. Neste momento eu vou podendo transitar no meu processo evolutivo. Porque não é que não vai cair, evidentemente que vai cair, mas até o reerguimento já é sob a ótica do espiritismo. Não há medo de cair. Não há medo de errar, não há medo de mostrar-se com as suas fragilidades, com as suas deficiências, com a sua pequenez, porque eu sei que eu sou um espírito imortal para evoluir. Eu estou assim, mas eu não sou como finalidade assim. Eu não fui criado para ser assim. Isso é transitório. Eu estou tentando me construir como uma pessoa melhor. Se aparentemente, se neste momento, se neste período da minha vida, eu ainda não consegui, como a minha proposta é sincera e a minha aparição é autêntica, não me incomoda mais, não me entristece e não me diminui perante mim mesmo o fato de demonstrar os equívocos e as dificuldades que eu ainda tenho no meu coração. Porque eu não menti que sou diferente. E como tenho absoluta certeza que um dia serei um anjo, é só uma questão de tempo. E nós vamos vivenciando com maior tranquilidade, inclusive as nossas sombras. Porque escondê-las pode enganar um período, mas há um momento em que ela transparece. E aí nascem duas situações. A decepção do outro e a decepção nossa, em relação a nós próprios. Então é preciso esta consciência do espírito imortal que somos, como na nossa opinião pessoal, um dos primeiros passos a efetivamente ser construído pelo espírita. Esta absoluta certeza da nossa imortalidade e da nossa finalidade. Esses dois pontos, de que nós renascemos inúmeras vezes para crescer e que o nosso destino é tornarmos-nos bons, porque trazemos em germe a bondade, por sermos filhos de um Pai de amor, é o grande elemento construtivista, elementar a psicologia do espírito, para que nós possamos sair deste homem que parece cristão, para nos tornarmos um homem efetivamente cristão. Uma pessoa efetivamente espiritualista e espiritualizada, porque nela tudo passará a transitar no ritmo do espírito para a finalidade do espírito, aonde os bens materiais, as coisas materiais e a realidade material serão etapas a serem dignificadas, valorizadas, queridas, mas etapas apenas que ela vai largando de acordo com as suas necessidades e o seu crescimento. Por isso
que o despertamento do espírito passa necessariamente pelo conhecimento dos valores do espírito. E exatamente por essa razão, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver lá o binômio: espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Não estava se referindo ao espírito de verdade, que nós tínhamos que fazer faculdade para ser espíritas. Se pudermos fazê-la, tanto melhor, facilita o aspecto intelectivo. Mas ele falava da instrução em relação às coisas essenciais da vida, a esta competência de analisar a própria vida com instrumentos intelectivos, que a doutrina espírita nos permite. E por isso o seu estudo, através da leitura, da vivência nas instituições, através do chamado estudo sistematizado, não é apenas um momento que se exige como regramento interno das instituições, mas é um regramento indispensável para a própria construção do despertamento do espírito, que afinal é a nossa proposta elementar. E nós vamos aos poucos, através desta consciência, favorecendo o despertamento das nossas potencialidades íntimas a tal ponto que nós vamos nos percebendo, lutando e vencendo situações que antes pareciam intransponíveis, a tal ponto de nos perguntarmos como poeta se mudamos nós ou se mudaram seus natais. E por isso, o grande convite que Jesus tem nos feito para que venhamos a nos descobrir como filhos de Deus, e neste sentido ele foi tão precioso em nossas vidas que intitulou o Criador de Pai, é de fundamental importância para que nós possamos construir o bem dentro do coração, a fim de podermos permitir que ele se extravase de nós, nos nossos atos e nos nossos pensamentos, para poder ser espargido pela humanidade. Existem elementos dificultadores deste processo no âmbito da pedagogia do espírito? Não há dúvida que sim. Todo o sistema que nós fomos construindo embasado no materialismo, na ideia de que teríamos um fim, é um dos fomentadores que apequenam o nosso coração. Existem elementos perturbadores para que nós possamos romper com estas amarras e fazermos esta viagem do processo do autodescobrimento. Não há a menor dúvida. Alguns deles têm sido estudados pelos pensadores de todos os tempos. E muito particularmente, Joana de Ângeles terá a oportunidade de tratar deles na obra O Homem Integral, quando fala nos fatores perturbantes ou perturbadores. E vai nos dizer, na ótica da psicologia moderna, alguns deles que nos lembramos nesta hora, ou pelo menos os que nos traz mais intimamente ao coração. Fala ela no medo, como esta consequência de experiências transatas, desta ou de outras vivências, aonde nós permitimos que ele vá somando patamares que vão inibindo as nossas potencialidades íntimas. É evidente que um certo receio, como fruto do instinto de conservação, é razoável. Tenho um amigo neurologista que costuma dizer que 2 tipos não têm medo: o louco e o idiota, por razões óbvias. Se não tivéssemos medo de atravessar a rua, passava um ônibus em cima de nós. Isso são elementos razoáveis e pertinentes ao instinto de conservação. Mas não é evidentemente disto que estamos falando, daquelas precauções elementares que temos que tomar, mas da fobia, daquilo que extravasa o razoável, daquilo que não tem nenhuma consistência na realidade. E nós acabamos por absorver e permitir-nos desenvolver essas características sem nos dar conta que elas acabam inibindo as nossas próprias potencialidades. Pessoas, companheiros nossos, nós próprios, que apresentamos facilidades em determinadas áreas, acabamos, pelo medo de falhar, pelo medo disto ou pelo medo daquilo, nos fechando, e daqui a pouco já não produzimos mais coisa alguma. Houve um primeiro momento que nós não andávamos de elevador. Agora nós não saímos mais de casa.
Então é preciso que o indivíduo perceba que isso passou de um limite do razoável para que se dê a chance de buscar as causas. Está aí a medicina nos auxiliando. Estão aí as terapêuticas espíritas completando os ensinamentos médicos terapêuticos. Se há, evidentemente, uma influência de uma inteligência externa. Estão aí os estudos que podemos fazer da consciência de que tivemos outras vivências e, portanto, muito provavelmente, se a explicação não está nesta, indubitavelmente estará noutra, e isso nos ajudando a vencer estas experiências. Cada um de nós vem à Terra para aprender a amar. Não viemos para aprender a ser amados, mas sim a amar. Chico Xavier. Você ouve e se informa. Gotas de Luz. Nosso último bloco do programa Gotas de Luz de hoje com Sandra Della Polla. O Despertar do Espírito. Lembro-me que quando o Divaldo fala neste assunto, ele sempre conta o caso de uma pessoa que conheceu, ou conhece ainda no Rio de Janeiro, que chegava para ele e lhe dizia que estava com medo, porque todas as suas amigas já tinham sido assaltadas e ela não. Por que será? Quer dizer, nós chegamos a este ponto. Quantas vezes a gente acaba subindo um edifício inteiro porque tem medo de andar de elevador? Fala a autora espiritual no segundo elemento que ela chama da solidão. Consequência do próprio medo. Nós temos tanto medo de nos relacionarmos que as pessoas podem nos magoar, que podem nos ferir, que a gente já faz isso por sozinho. Para os outros não fazerem, a gente faz, se fecha. Só que se relacionando com alguém, a gente tem uma chance de ser feliz. Não se relacionando com ninguém, não tem nenhuma. Então não é nenhuma questão de inteligência. É preciso essa coragem de sair para fora e interrelacionar-se com as pessoas, sabendo que, evidentemente, nós podemos vir a sofrer. Como não? Como podemos fazer sofrer? Porque a relação é de ida e de volta. É uma via de duas mãos. Quando muitas vezes nós supomos que alguém está nos fazendo sofrer, se falarmos com outra pessoa, ela vai relatar exatamente a mesma coisa. Mas a solidão é este mecanismo que todo indivíduo que não quer se conhecer, ele se justifica. E para se justificar num planeta de provas e expiações, não precisa muita inteligência, só tem motivo para não sair para a rua. E para não se dar com ninguém. Mas o indivíduo que dá-se conta que a solidão é um elemento que lhe impede o processo de autoconhecimento, e aí está a gravidade deste fator perturbante, porque quando eu me isolo, eu acabo me isolando da minha própria realidade e não me permito o conhecimento das minhas potencialidades, porque se eu conhecesse as minhas potencialidades, eu saberia que posso sim ser desamado, mas também posso ser amado. Por que não? Há sempre um chinelo velho para um pé torto. Mas como nós não acreditamos em nós e não nos amamos, nós precisamos que alguém nos ame. E aí está o grande problema. Porque o desafio da vida é nós conquistarmos amor e amar, não necessariamente ser amado. E por isso que o solitário, ele é esse indivíduo que ele sabota a si próprio no processo de autoconhecimento que lhe daria a consciência de que ele é um espírito imortal que traz coisas boas, que poderá desagradar a N pessoas, mas agradar a alguém. Se ele permitir se expor, evidentemente que ele correrá o risco da frustração, que ele correrá o risco de ser machucado. Mas ele também terá a sublime oportunidade de sentir o outro, e em sentindo o outro, sentir-se humano. E isso vale qualquer outro perigo. O terceiro elemento que ela relaciona diz respeito com a rotina. E é verdade. Claro que ela não fala, os psicólogos não falam aqui, daqueles elementos habituais que nos facilitam a vida. Se há uma maneira mais rápida de eu fazer uma coisa, claro que é uma questão de tempo, nós utilizamos aquele mecanismo. Mas quando isso se torna um aprisionamento do indivíduo, existem pessoas que uma simples quebra na rotina de detalhe lhe infelicitam o dia. O indivíduo já fica absolutamente desestruturado porque um pontinho no seu dia não deu certo. Pode ser que o resto tudo dê, mas o dia não valeu porque aquilo não deu.
Ele é tão prisioneiro da rotina que a suposição da quebra já lhe desestabiliza. E isso é um gravame, porque nós vamos nos tornando automatistas nas nossas atividades e deixando de sentir aquilo. Passamos várias vezes por uma rua e automatizamos aquela caminhada, o que é razoável em termos dos órgãos físicos, mas nunca dos sentimentos, porque não nos damos conta que saiu uma folhinha nova, uma flor nova, uma pintura diferente num muro, um riscado diferente num muro. E isto é que faz a diferença. Porque pode ser a última vez que a gente passa naquela rua enquanto a personalidade que estamos. Então, neste momento, perceber escravizado a uma rotina é importante para que nós possamos darmos-nos conta de que as nossas potencialidades de raciocínio sobre coisas elementares, ditas pequenas, mas que na sensibilização do espírito são fundamentais, ficam sabotadas pelo processo automatista. Tudo em nossa vida passa a gerir e a fluir em função de uma atividade que eu tenho que fazer. E todas as outras coisas que eu fiz eu não percebi. Não é satisfatório para o crescimento, porque nós somos espíritos imortais. E se somos espíritos imortais, é da nossa própria essência a renovação. Senão, para que reencarnar? A reencarnação é a prova pacífica de que somos um espírito para renovar-se. Então, escravizado à rotina, eu vou aos poucos me desligando das minhas potencialidades de renovação. O que é um grave problema, porque num determinado momento da minha vida, eu terei que parar de fazer aquilo. E está aí o grave problema da aposentadoria. Já perceberam quantas pessoas entram em depressão, ou mesmo se matam, em função da aposentadoria? Porque foram forçadas a quebrar a rotina. Então, dentre esses fatores perturbantes, se localiza essa escravização a hábitos sem pensar sobre eles. Não é que eu não vá fazê-los dentro daquela metodologia, pois se é a melhor, mas sentir cada coisa que eu faço. Quando estou transitando, perceber as coisas que eu estou transitando, olhar as pessoas, olhar os detalhes, porque é isso que nos vai fazendo produtivos enquanto elementos que pensam e enquanto elementos que sentem. E se nós fugirmos desses três, o quarto é dificílimo de escapar. É a ansiedade. Essa é terrível. Nós somos tão ansiosos que nós nunca vivemos aquilo que estamos vivendo, a gente sempre vive depois. Quantos de nós não conseguem parar de olhar o relógio? Na minha casa espírita, tem um relógio bem na frente do expositor. Mas assim mesmo, apesar da proximidade do relógio, quando vai faltando uns 10 minutos para terminar a palestra, o povo gaúcho é tão caridoso que ele começa a olhar no relógio. Para o expositor não se perder, entende? E não falar demais. Então eles começam a olhar no relógio. A gente que está falando lá em cima tem a impressão que eles vão sair para salvar o mundo. Tal é a pressa de sair dali de dentro. Mas nós somos angustiados, nós somos ansiosos. Estamos sempre vivendo daqui a pouco. Isso é problemático, porque em não vivendo o momento como ele está, nós não acabamos vivenciando as próprias experiências que são elementares naquele momento, que são necessárias para o nosso despertamento. Porque as experiências, sejam positivas ou nem tanto, elas nos trazem e nos oferecem um aprendizado. Então, vivenciá-las na sua realidade, nem o antes, nem o depois, mas vivenciar o presente é de importância fundamental, porque aquele presente tem alguma coisa para me ensinar. O desenvolvimento de alguma potencialidade mental, de alguma potencialidade psíquica, que me será elementar e será necessário à minha própria vivência. E nesse sentido, queridos, dentre esses fatores elencados e outros tantos que nós podíamos transitar, nós vamos percebendo que o convite prossegue inalterado, para que nós possamos, em percebendo estas coisas que nos atrapalham, podermos superá-las e nos permitir uma viagem para dentro, a fim de conquistarmos esta pessoa particularmente especial que nós somos. Conquistarmos.
Porque nós somos pessoas que queremos conquistar o exterior e não raro fazemos com maestria, mas não conseguimos conquistar o nosso mundo íntimo, porque nós vivemos as emoções conforme os outros desejam, conforme as circunstâncias estabelecem e não conforme o mundo íntimo que trazemos. É essa compreensão de que está em nossas mãos, apesar das dificuldades, a conquista do nosso interior. E a partir de então, passo a passo, com as dificuldades que forem próprias ao nosso ritmo e ao nosso processo de desenvolvimento espiritual, irmos evoluindo. Porque todos nós nascemos fundamentalmente para isso. Não termos mais medo de demonstrar as sombras que ainda trazemos, porque agora temos consciência de que somos também luminescentes. Não termos mais medo das quedas que eventualmente podemos fazer ao longo da jornada, porque agora temos a consciência de que não desejamos mais errar. Não termos mais medo de iniciar um processo de modificação e de todas as experiências que isso impõe, porque agora temos a consciência de que é por isso que renascemos. E, fundamentalmente, a autonomia, que nos dá o conhecimento da doutrina espírita, de que cada um de nós pode fazer um pouco melhor e um pouco mais ao longo de sua existência. E é por isso que em todos estes momentos de desafio, nós indagados se o reino de Deus se estabelecerá na Terra, se a bondade se fará realidade em nosso planeta, sim far-se-á. Com o nosso auxílio, com o nosso pensamento, com a nossa mudança interior, para que nós possamos plantar a semente do bem que Jesus deu-nos nas mãos, confiando que a nossa vontade e nossa presença é fundamental na Terra, porque nós sabemos ser esse espírito imortal que foi criado para ser feliz. E assim, Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos a oportunidade de retornar ao convívio contigo através da doutrina espírita. Fundamentalmente, desperta nosso coração, Jesus, para que tornemo-nos instrumentos de tua paz. E tornando-nos instrumentos de tua paz, possamos transmitir um pouco mais de paz a este mundo, ainda que não venhamos a recebê-la daqueles com os quais vivemos. Faze-nos, Senhor, conscientes de nossas tarefas e nossas finalidades, para, descobrindo-nos como teus irmãos, filhos de um Deus de amor, encontremos a força de nos construirmos melhor daqui para frente, Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, amigos. Fiquemos em paz. Encerrando o programa de hoje, ouça agora a mensagem final. O trabalho é solução. Trabalhar ajuda a esquecer o que passou, superar preocupações e dar direção à vida. Toda vez que você trabalha, a sua ação tem uma força além da simples feitura das coisas. Há uma atividade mental e sentimental que faz esquecer ofensas e erros e propicia renovações e acertos. Afigura-se o trabalho com um bote salva-vidas, onde o tripulante, além de estar a salvo das ondas, ainda pode estender as mãos aos que estão prestes a se afogar. O trabalho é remédio. Trabalhar para se curar de males é medida acertada. Tenham todos muita paz e até o próximo Gotas de Luz.